Ô glória! Só alegria com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe seu pastor, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, tá bom? Eu me chamo Irmão Douglas e estou gravando uma pequena reflexão para o canal Meu Alvo é Cristo no YouTube, amém? E o nosso pequena reflexão hoje, nosso pequeno estudo, vai ser, do tema vai ser O Caminho de Deus é Perfeito. O caminho de Deus é perfeito, amém? Vá lá, pegue sua Bíblia, toda vez que você estiver aqui comigo, você pegue sua Bíblia para conferir os textos bíblicos, tá bom? Ô glória! Abre a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 18, o versículo 30. Livro de Salmos, capítulo 18 e o verso 30, que diz assim: E quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada, e ele é um escudo para todo aquele que nele confia. Amém? Ô glória! Ele está dizendo aqui, o salmista, quanto a Deus, seu caminho é perfeito. Aí eu pergunto, o caminho de Deus não é perfeito, irmão? Glória a Deus, o caminho de Deus é perfeito. Quem distorce o caminho somos nós, com nossa desobediência. Mas o caminho de Deus para a nossa vida é perfeito. Com nossa desobediência, com nossa ignorância, que a gente distorce o nosso caminho, vai para o caminho errado. Mas tudo que Deus faz na vida é bom e agradável, tá bom? Então o caminho de Deus é perfeito. Então tudo que Deus faz é bom. Ele me conduz para o caminho reto, justo, mas pela minha ignorância, eu termino saindo do caminho, tá bom? Fazendo as minhas próprias vontades. Ele diz assim, quanto a Deus o caminho é perfeito, e a promessa do Senhor é provada. A promessa de Deus na nossa vida é provada. Provada como, irmão Douglas? Pela tua fé. Se você tiver uma fé no grão de mostarda, você dizer monte e vem, ela transporta, tá bom? Mas tua fé, a promessa de Deus é provada pela tua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo viverá pela fé. Ou seja, como é que está a tua fé? A tua fé só é provada quando você tem fé no Senhor, tá bom? E ele diz assim, é perfeita. A promessa do Senhor é provada. E ele é um escudo para todo aquele que nele confia. Ou seja, Deus é um escudo para a minha vida. Deus me protege, é escudo, é proteção. É escudo para todo aquele que confia. Ou seja, se eu confio no Senhor, ele é um escudo para a minha vida, tá bom? Abre a sua Bíblia no Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Ei, você não está confiando no Senhor? Para que você está abalado? Permaneça a sua fé no Senhor para sempre. Porque os irmãos lá, o povo de Sião, eles obteve vitória, porque estava crendo que Deus ia tirar eles do cativeiro. E tirou. E eles ficaram como que sonha. Se você for ler o Salmo 126, ele vai dizer lá, tá bom? E o 125 diz assim, os que confiam no Senhor, ele estava confiando no Senhor. Mas o Salmo 126, ele estava agora agradecendo a Deus, porque Deus resgatou ele, tirou ele de Sião, tirou ele do cativeiro, tá bom? E Deus, se você confiar no Senhor plenamente, ele vai mudar o teu quadro, vai resgatar teu esposo para o Evangelho, ele vai resgatar tua esposa para o Evangelho, ele vai resgatar teu filho das drogas, vai tirar tua filha da prostituição. Se você confia no Senhor plenamente, verdadeiramente, se você tiver uma fé do grão de mostarda, você vai conseguir a tua vitória, porque sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Aí ele diz assim, Salmos 18, 30 que a gente está lendo, diz assim, quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada, e ele é um escudo para todo aquele que nele confia, ou seja, ele é proteção na nossa vida. Se você confia no Senhor, ele é proteção para você e para a sua família, tá bom? Ô glória! Agora abra a sua Bíblia. Ô glória a Deus, aqui é Bíblia, né, irmão? Por isso que esse canal chama Meu Alvo é Cristo. E o nosso tema hoje, nosso estudo é O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, irmão. E somos nós que distorcemos o nosso caminho, mas o que ele faz é bom, tá bom? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Isaías
55, o versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, será que o meu pensamento é o pensamento de Deus? Não. Será que os meus caminhos é os caminhos de Deus? Não. O que Deus tem para nós, irmão, é grande, é grandioso, é o caminho que leva à salvação. Os nossos caminhos, quando a gente começa a conduzir os nossos próprios passos, o nosso caminho muitas vezes leva para a perdição. Vocês estão entendendo? Porque nós somos guiados por nós mesmos. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, nosso caminho é caminho de salvação. Mas quando os nossos caminhos, quando a gente conduz nossos próprios caminhos, aí a gente conduz muitas vezes para a perdição. E o meu pensamento não são o pensamento de Cristo. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não conhece a Cristo, o pensamento dele é bebida, é farra, é droga, prostituição. Aí ele diz aqui, Isaías 55:8. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, são os meus caminhos, diz o Senhor. Ei, o nosso pensamento não é o pensamento de Deus, o nosso caminho não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito, agradável e bom para a nossa vida. Os pensamentos de Deus só é agradável para a nossa vida, que para desviar do mal, para buscar o Senhor, para ser uma pessoa justa, reta e temente a Ele. E os caminhos que Ele conduz nossa vida é para a eternidade, tá bom? Muitas vezes as pessoas procuram os seus próprios caminhos e vai para o buraco. É o caminho de perdição. Ele diz que colocou dois caminhos, um largo e um estreito. Mas muitas vezes o corpo, irmão, a carne, ele pende para o mal. Pende só para procurar o caminho largo. Ele acha que o caminho largo é o caminho bom, agradável. Não, irmão, o caminho largo é o caminho que leva para a perdição. É o caminho da droga, é o caminho da prostituição, é o caminho da roubalheira, é o caminho da bebida, das drogas, da prostituição. Esses caminhos, muitos deles levam para morte. Mas o caminho estreito, cheio de espinho ali, é o que leva para a vida eterna. É você naquele caminho estreito, as pessoas te perseguindo, te maltratando, te humilhando, te pisando e você ali perseverando. Ó. Aí no final é teu caminho da salvação. Amém, igreja? Ô glória, o nosso tema hoje é o caminho de Deus é perfeito. Amém? Abra a sua Bíblia agora. É Bíblia, né, irmão? Ô glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6, tá bom? Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 6. Ô glória! Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 6 diz assim: obedeça aos mandamentos, olha aí, obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Ó glória, obedeça aos mandamentos do Senhor, e o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Ou seja, eu obedeço os mandamentos de Cristo, obedeço o mandamento do Senhor, e o seu Deus, andando em seus caminhos, dele não tenho temor. Ou seja, eu não tenho temor a Cristo porque eu estou andando nos caminhos dele. Eu só tenho temor a Cristo quando eu estou fazendo coisas mal feitas. Ou seja, eu tenho temor a Cristo para não magoar, para não desobedecer. Mas eu tenho temor a Cristo. Mas eu não tenho, assim, temor às coisas do mundo, porque eu não estou fazendo as coisas do mundo, eu estou fazendo as coisas de Deus. Eu tenho temor a Cristo para não magoar, para não sair da sua presença. Eu tenho temor, eu tenho respeito, eu tenho um temor a Ele. Eu não quero magoar, eu não quero machucar o meu Deus, eu não quero machucar meu Cristo, eu não quero fazer coisa errada. Vocês estão entendendo, irmão? O temor que a gente tem que ter a Cristo, a obediência, temor a Ele. Porque uma pessoa sem temor faz o que quer. Uma pessoa sem temor, ele faz o que quer.
O que vem na cabeça ele faz, porque não tem temor a Cristo, tá bom? E por isso Deuteronômio fala assim: obedeça os mandamentos do Senhor e o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Ou seja, dele eu tenho temor. Andando nos seus caminhos, dele tendo temor. Eu tenho que ter temor a Cristo. Amém, igreja? Eu tenho que andar nos seus caminhos e dele tendo temor. Ou seja, eu não quero errar, eu não quero sair do seu caminho, eu não quero desobedecer. Eu tenho temor a meu Deus. Tem tanta gente, irmão, que diz que é cristão. Infelizmente, irmão, vou falar aqui. Infelizmente, a minoria, tá bom? Não é generalizando não, mas não tem temor a Cristo, fala o que quer, magoa seu irmão, briga na internet, coloca coisa na internet, machuca o outro, diz coisa errada, diz coisa ofensa. Aí eu pergunto, será que está obedecendo o mandamento de Cristo? Amar a Deus todas as coisas e teu irmão como a ti mesmo? Como é que eu quero ser amado? Defamando os outros? Não, irmão. Eu não queria ser amado sendo defamado, não. Eu não queria ser amado caluniado, não. Então, do jeito que você não queria ser caluniado, defamado, não se defame os outros, não calunie os outros. Tá entendendo, irmão? Tem tanta gente, irmão, assim, a minoria, né? Que deveria andar no temor de Cristo, deveria andar na sua obediência, mas faz o que vem na telha. Aí com essas pessoas a gente tem que orar para Jesus, para Jesus converter, tirar seu coração de pedra e colocar de carne, tá bom? Então vamos lá. Abre a sua Bíblia também em Salmos, capítulo 128. Salmos 128, versículo 1. Salmos 128 e o versículo 1 diz assim: bem-aventurados, olha o que diz o Salmo 128 primeiro. Bem-aventurados aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurados aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, feliz é aquelas pessoas que temem a Deus e andam no seu caminho. Oh, glória! Eu temo a Deus para eu não errar, para eu não machucar, para eu não sair da sua presença, mas eu ando no seu caminho. Olha aí o Salmo 128 e o 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, feliz, bem-aventurança é feliz. Feliz as pessoas que andam no seu caminho, têm temor a Deus, não desagrada o Pai, não blasfema contra o Pai, não fala coisa que desagrada ao Pai, não aborrece seu irmão. Amém, igreja? Essa pessoa teme a Deus e anda nos seus caminhos. Oh, glória! Tá bom? Abre a sua Bíblia também, é Bíblia, né, irmão? Oh, glória a Deus! Por isso que o programa é Meu Alvo é Cristo, tá bom? E o tema de hoje, do nosso estudo bíblico, é o caminho de Deus é perfeito, tá bom? O caminho de Deus sempre é perfeito, irmão, na nossa vida, tá bom? E os Salmos, vamos ver o Salmo. Salmos 119, versículo 105. Salmos 119 e o versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Ou seja, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Ou seja, quando uma pessoa está na treva, está no mundo, ele está cego de escuridão. Mas quando ele conhece a Jesus, a palavra dele entra no coração dele e ele sabe o que Deus quer para ele. Por isso que diz assim: a tua palavra é lâmpada, ilumina meus passos. Ou seja, quem conduz os seus passos é a palavra de Cristo. Você vai lendo a palavra e vai desviando do mal, vai sabendo o que Deus quer para a nossa vida através da sua santa palavra. Amém, igreja? Por isso que o Salmo 119, o versículo 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para que ilumina o meu espaço e luz que clareia os meus caminhos. Ou seja, toda vez que eu aprendo a palavra de Deus, ele vai conduzindo o meu espaço, vai clareando a minha vida para mim, indo conduzindo o Espírito Santo a minha vida e eu ser clareado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Oh, glória! Amém, igreja? Então, abre a sua Bíblia também. É Bíblia, né, irmão? Oh, glória! Amém? Glória a Deus. E o nosso tema é o caminho de Deus é perfeito, tá bom? Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios. Vamos lá. Provérbios, capítulo 14 e o versículo 12. Provérbio, capítulo 14 e o versículo 12, que diz assim:
Há caminhos, olha só, há caminhos que parecem certo. Eita, vamos ver esse versículo forte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E agora? Provérbio, capítulo 14 e versículo 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, tem gente, irmão, que escolhe o caminho que parece certo, mas no final do caminho, a morte. Ou seja, eu começo a andar nos caminhos errados, aí tem um versículo que diz assim: que se queixa o homem com seus próprios pecados quando leva à morte. Que se queixa o homem, irmão? Quando leva à cadeia, quando leva para prisão, que é a cadeia. Muitas vezes perece, morre. Aí que se queixa. Quando ele morrer, não se queixa mais, né? Porque já está morto. Mas quando ele vai preso na cadeia, aí você vai dizer assim: o que se queixa o homem com seus próprios pecados? Ô, o que você está se queixando que você está preso? Você tanto pecou que teve consequência. Aí também tem o versículo assim: o salário do pecado é o quê? A morte. Ou pode ser a morte física ou a morte espiritual. Mas muitas vezes, quando a gente toma uma decisão errada na nossa vida e anda nos caminhos errados, muitas vezes é a morte física. Tá vendo, irmão? Como a escolha do caminho deve ser uma escolha, tem que pensar 3 vezes antes de você escolher um caminho. Quando você escolher um caminho, escolha o caminho de Deus. Escolha o caminho que ande que você ande na presença de Deus, que você desvie do mal, porque muito caminho por aí está levando à perdição, tá bom? Então, abre a sua Bíblia também, ô glória, em Salmos 19, vamos lá, Salmos 119, o versículo 101. Salmos 119 e o versículo 101, que diz assim: Afasto os pés de todos os caminhos maus para obedecer a tua palavra. Ou seja, o salmista diz que afaste meus pés de todos os maus para obedecer a tua palavra. Eu pergunto, tem gente obedecendo a palavra de Deus quando faz contenda na rede social? Não. Não está afastando os pés do caminho mau. Está colocando os 2 pés no caminho mau. Porque afastar os pés, irmão, é não fazer contenda, é não fazer fofoca, disse-me-disse. Isso é afastar os pés do mal. Mas colocar os pés no mal, falar do irmão, falar do outro, falar disso, falar daquilo, é tanto falatório que esquece até de colocar os pés, esquece até de tirar os seus pés do caminho mal. De vez de colocar um, estão colocando 2 pés no caminho mal. E quando a palavra de Deus diz assim, Salmo 119, versículo 101, afaste os pés de todo o caminho maus para obedecer a tua palavra. Ou seja, eu me afasto de contenda, eu me afasto de disse-me-disse, eu me afasto de fofoca para obedecer a palavra de Deus. Quando eu me entrego na fofoca, na contenda, pegando rede social e falando mal de irmão, eu não estou afastando meus pés do mal, eu estou colocando os 2 pés no mal. Você está entendendo, irmão? Como é difícil, irmão, as pessoas compreender o que é ser cristão. Mas não é impossível, porque Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Se você quer ser uma pessoa que anda no caminho do Senhor, tire seus pés do mal. Não use rede social para atacar ninguém. Não. E nem use nada, nem rede social, nem nada. Se você está vendo uma pessoa que está falando de você, vá orar por ela. Faça feito Mateus 6,6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai orar em teu pai secreto. Vai orar em teu pai em secreto. Vai orar pelo teu irmão, vai orar pela tua irmã. Mas fique na rede social, no YouTube, falando mal do irmão. No Facebook, falando mal do irmão. Não, irmão. A gente não pode falar do irmão, a gente que é cristão, a gente tem que falar bem das pessoas, de bem testemunho. Se a pessoa está errando, vamos orar para que Jesus converta, abra a visão, que ali está sendo usado pelo inimigo. Amém, igreja? Vamos lá. Bíblia de novo. Vamos lá, em nome de Jesus. E o nosso tema hoje é: o caminho de Deus é perfeito, tá bom? Para finalizar, o último versículo do nosso estudo bíblico é esse. João 14 e 6. João, capítulo 14 e 6, que diz assim: respondeu Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ou seja, se você quiser tirar seus pés do mal, quiser seguir a Cristo, ele diz assim, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por ele. Ei, aceita Jesus como teu Senhor Salvador. Anda na presença dele. Não escolhe o caminho do mal, escolhe o caminho que leva para a vida eterna. Tá bom? Chegou o nosso final da nossa reflexão. Eu me chamo Irmão Douglas, sou do canal Meu Alvo é Cristo. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe você. Quero agradecer você que está se inscrevendo no nosso canal, que está gostando dos nossos vídeos, tá bom? Repassando nossos vídeos. Que Deus abençoe. João 3,30, que ele cresça, a gente diminua, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que fazem parte do grupo Meu Alvo é Cristo também. A gente tem um grupo, tá bom? Que Deus abençoe. Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe teu pastor, Deus abençoe tua família, Deus abençoe você, tá bom? Eu me chamo Irmão Douglas e até outra pequena reflexão, tá bom? Vamos andar no caminho de Deus, irmão, que o caminho dele é perfeito. Vamos se desviar do mal, tá bom? Que Deus abençoe e até outra reflexão. Que Deus abençoe a todos vocês.